De volta aqui para os nossos momentos de abordagem sobre o ministério, você que é ministro da casa do Senhor e que exerce esse papel tão valioso para o reino de Deus, hoje nós vamos falar sobre rotina. Estamos falando sobre organização e dentro de organização, esse assunto rotina, ele é interessante porque enquanto que para uns a rotina é algo agradável, natural, para outros ela pode ser algo até dispensável. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? No que diz respeito ao nosso trabalho na obra do Senhor. Vamos nos lembrar do que Jesus Cristo disse aos discípulos lá em Mateus, capítulo 17, quando ele afirmou: esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Vamos falar de 3 coisas aqui relacionadas à rotina e também a sua importância para o nosso ministério. Primeiro, alguns aspectos do nosso trabalho, do nosso ministério, precisa ser blindado no que diz respeito à rotina, ou seja, eles precisam ter uma rotina e isso não pode ser mudado. Como Jesus Cristo mesmo disse, a oração é um deles. Tem que ter rotina na oração. Essa expressão de Jesus aos discípulos estava relacionada a isto. Não só na oração, como o jejum, a meditação na palavra de Deus, são coisas que eu não posso substituir esse tempo por outras coisas. Portanto, precisam ser rotina. Vamos falar sobre a perseverança? Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, a continuação dessa frase diz assim: e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. A perseverança, lembremos, é algo tão importante que tem muitos resultados que nós conseguimos começar a visualizá-los depois de um longo período de perseverança. E a rotina pode nos ajudar nessa perseverança, por isso que é um instrumento importante para o nosso ministério. Lembremos, outra coisa, em terceiro lugar, sei que nós temos que imitar principalmente a Cristo e também aqueles que são referências, não é? Que são exemplos, como o próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo, como ele disse de si mesmo, que ele poderia ser imitado e até deveria, mas nunca esquecemos que para Deus, cada um de nós temos uma carreira diferente, somos membros diferentes do corpo. Então, mesmo que você imite alguém, apresente a sua rotina ao Senhor, para que Ele aprove isso. Use a sua rotina para que ela se encaixe dentro daquilo que Deus estabeleceu como carreira para você. Isso vai ser maravilhoso. Deixa eu falar mais 3 coisas aqui sobre a rotina, mas dentro de um aspecto mais prático. A rotina nos ensina que, embora eu tenha sempre que buscar ter um trabalho agradável, que me reabasteça, existem momentos que o trabalho ele traz situações desconfortáveis, que às vezes agridem ao nosso desejo carnal, ao nosso conforto humano. Mas a rotina nos ensina que se isso é a vontade de Deus, precisa ser feito. Outra coisa importante, o cansaço. Muitas vezes, quando eu tenho um intervalo e volto à rotina, eu posso ter uma impressão de cansaço. Pode ser que isso seja mesmo, mas esse cansaço pode ser apenas um sinal de que você está se readaptando à rotina. Portanto, é importante que você insista na rotina e continue observando as reações do seu corpo, que é bem provável que ele se readapte novamente a essa sua rotina e você possa então dar continuidade àquilo que Deus espera de você, àquilo que Deus espera de nós. E por fim, ainda falando a respeito da rotina, muito cuidado com essas curvas da nossa rotina. Ou seja, situações, às vezes,
que durante a minha rotina eu quero descansar na hora errada. Esse é um dos defeitos que nós temos e que nós temos que atentar para isso. Deus sempre vai cuidar de nós. Nós sempre precisamos separar um tempo para o descanso, para o reabastecimento, mas isso precisa ser feito no momento certo, na hora certa. Eu sei que às vezes a rotina nos impõe, como nós já falamos, alguma situação que eu olho e falo, não estou com vontade de fazer isso. Mas a rotina está lá para isso, para nos ensinar que a nossa maior alegria é fazer a vontade do Pai, mesmo que isso nos traga um breve e momentâneo desconforto. Tenha cuidado de ti mesmo, utilize a rotina como um benefício para o seu ministério, que Deus possa continuar te abençoando de forma abundante. Deus abençoe e até o próximo encontro.